quente no CT Moacir Barbosa. Meu amigo vascaíno. Jorge Salgado vem a público e chama o Pedrinho de mentiroso. Será que o Pedrinho vai processar o Jorge Salgado? Deixe aí nos comentários, a gente vai explicar o que aconteceu. Salgado hoje soltou o verbo para cima de Pedro Paulo. Bom, a gente vai falar aqui sobre o processo de concretações. A gente foi apurar melhor essa situação hoje de Mina, apuramos a situação aí do Carlos Andrés Gomes e também de Nino. Vamos falar muito aqui também sobre mais uma venda, mais um jogador das categorias de base do Vasco da Gama, deixando o clube. Pasmem, os senhores. E, claro, vamos falar sobre um clássico que haverá em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, no domingo, às 18h30, entre Vasco da Gama e o Colorado, o Internacional. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike, mas eu convido a você que está insatisfeito com essa diretoria, o senhor Pedro Paulo, para você se inscrever no nosso canal, para que a gente possa verdadeiramente ter voz ativa contra o que eles estão fazendo contra o Vasco da Gama. Porque, apesar deles acharem normal, nós não achamos aqui. Vamos começar falando sobre Vasco da Gama Internacional. Um jogo onde o Vasco precisa vencer para simplesmente não ir parar na zona do rebaixamento. Até aqui o Vasco tem dado muita sorte, porque os adversários diretos estão perdendo, como é o caso do Santos. Mas o Juventude possui um jogo a menos do que o Vasco da Gama. E a gente tem que ficar muito atento a essa situação. E o seguinte, o Vasco vai ter mudanças. O Piton retorna à equipe após cumprir suspensão. Não atuou no jogo contra o Independente Del Valle, foi expulso lá no Equador. O Lucas Freitas treinou normalmente hoje, volta ao time, se recuperou de uma gripe, do resfriado, mas a gente vai ter o retorno, ou melhor, a gente vai ter a ausência do João Vitor, que para mim, particularmente, é um reforço. O João Vitor não vai jogar, está suspenso, devido ao terceiro cartão amarelo, e o Hugo Moura pode começar jogando novamente na zaga. Eu estou muito apreensivo para ver o Hugo Moura lá no Beira-Rio, na zaga. Paralelamente a isso, a gente aguarda aí, porque está um mistério. Quando que o Thiago Mendes vai estrear? Será que vai ser a mesma coisa do Maurício Lemos? O cara vai demorar um mês para poder estrear? Meus amigos, são essas coisas aí do Vasco da Gama. Mas hoje a gente tomou conhecimento de mais um jogador da base Cruz Maltina que pode deixar o clube. A gente fala aqui do atleta, o goleiro Felipe Gabriel. O Porto ofereceu uma oferta de 3 milhões de euros. O Vasco recusou essa proposta. O Vasco, segundo o canal A Hora do Vasco, pediu o dobro, mas a informação atualizada é que o Porto já prepara uma nova oferta para levar o Felipe Gabriel embora. Matéria que acabou de sair do jornalista André Hernan. Tá? Então, o Vasco muito próximo de perder aí o Felipe Gabriel. O Vasco dificilmente
vai conseguir segurar esse jovem talento, né? Uma pena, porque é um jogador que nem atuou pelo profissional. Bom, conforme eu falei na parte da manhã, o Vasco está precisando de dinheiro para poder pagar os salários. O Vasco aguarda a liberação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, propriamente dito, da quarta vara empresarial, para antecipar as verbas aí das vendas do atleta Aureliano e do Cleiton, tá? O Vasco espera aí arrecadar 11 milhões de reais aí, o Vasco precisando de dinheiro, e também o Vasco está aguardando aí o recebimento, tá, dos valores inerentes à venda do Talleres ao River Plate pelo Galarza. O Vasco tem um percentual ali e o Vasco vai receber de 180 a 300 mil euros pela transferência do jogador paraguaio. O Vasco também aguarda aí a conclusão da negociação do Douglas Luiz, tá? Para simplesmente ter aquela fatia ali do mecanismo de solidariedade por ser o clube formador. Perfeito? Cerca de 13 milhões. Pessoal, fomos atrás hoje dessas informações inerentes à situação do jogador Nino. Ontem saiu um informativo, tá, do Lucas Pedrosa. A chance é zero. É zero do Vasco acertar com o Nino. E essa informação é mentirosa. O Zenit não pediu 8 milhões, isso é conversa fiada de determinados jornalistas que têm aproximação a essa diretoria para fazer com que essa diretoria volte a respirar. Tá? A pessoa até me informou, Laureano, vê no Transfer Market quanto que vale o Nino. Fui lá ver, 11 milhões de euros. Como um jogador que é titular no Zenit, hoje, estaria negociando a sua saída por 8 milhões. É mentira demais. Esse tipo de jornalista é muito bom para o Pedro Paulo. Esses aí eles não vão processar com toda certeza. Bom, a mesma situação do jogador Mina, tá? O Vasco teve negociações com o Mina, só que hoje a situação com o Mina é praticamente impossível, porque o Mina renovou o contrato agora em maio. A gente apurou que a multa rescisória dele ultrapassa a 3 milhões e meio de euros. O contrato do Mina, que vai até 2028 lá com o clube dele. Até a negociação com o jogador, o Carlos Andrés Gomes, é uma situação que é muito complexa. Por quê? O Vasco tem ali concorrência. O Rennes pagou 10 milhões de euros pelo jogador, tá? E a informação que eu tive é que o Rennes não aceita vender o jogador por menos de 5 milhões de euros, tá? E o Vasco também não possui essa grana. Então a gente chega mais uma sexta-feira aí sem contratações, mas tem gente afirmando aí categoricamente que o jogador está certo com o Vasco. O Vasco acertou as bases salariais. Eu estou passando aqui a minha informação. Tem gente aí dizendo que já é do Vascão. Bom, e hoje, a gente teve uma resposta do Jorge Salgado ao Pedrinho, tá? O Pedrinho fez uma acusação ontem ao Jorge Salgado, dizendo que o Jorge Salgado poderia ter pego as ações da 777 por um depósito de 1 milhão, e o Salgado, ele simplesmente rebateu, chamou o Pedrinho de mentiroso. Viu, Pedrinho? Vai processar? Não vai, né?
Não vai, não vai, né? Não vai, não vai, né? Foi o homem que te botou aí, não vai processar, né? E vamos ver aqui o que falou o Salgado. Olha só, o que falou o Jorge Salgado. Ao contrário do que disse o atual presidente, na verdade, quem jogou fora a oportunidade de recomprar as ações não integralizadas da Vasco SAF por 1 milhão foi ele próprio, ao decidir romper unilateralmente o contrato 3 meses antes da data do vencimento do aporte de 300 milhões no início de setembro de 2024. Tá? Tá aqui a declaração de Pedro Paulo chamando, perdão, de Jorge Salgado chamando Pedrinho de mentiroso, falando que ele faltou com a verdade. E aí, torcedor do Vasco? E aí? Eu te pergunto, o que você acha disso? Deixe aí nos comentários. A nossa live da parte da noite promete. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu. Tamo junto.